Amém. Boa noite. Bem-vindos a mais uma reunião que iremos nos consagrar ao Senhor. Amém. Para isso, iremos louvar o hino 310, Como Vida. Amém. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer tal fluir ao Senhor, até a coroa da vida eu ganhar. Amém. Amém. Amém, irmãos? Nessa noite é importante lembrar, de todo o princípio, quando Deus nos criou, Importante também lembrar que Ele nos amou primeiro, Quero convidar os irmãos a cantar agora o hino C58, que fala assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, por quem fez-se o universo, para cumprir o plano seu, e estava nele a vida, que dos homens era a luz. O eu sou tão suficiente, disponível é Jesus. Por quem fez o universo pra
satisfação. E o Verbo fez-se carne, Deus ao homem se mesclou, o Deus antes nunca visto, Cristo Filho revelou. Eis o divino Cordeiro, que o pecado já tirou. Sua obra resgatou-me, vou segui-lo aonde for. O eu sou o Deus eterno, minha rica provisão, meu desfrute todo o tempo, que satisfação. Uma vez glorificado, qual Espírito veio a mim, sou por Ele transformado, sua casa surge assim. Grandioso é ver a escada que a terra une ao céu. É Jesus o meu caminho, é o templo, é Betel. O eu sou o Deus eterno, minha rica provisão, meu desfrute todo o tempo, que satisfação. Ora, meus irmãos, depois de desfrutarmos desses dois hinos, no princípio com Deus e de Deus como vida, vamos agora desfrutar da mensagem todos juntos. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, abençoa-nos nessa noite, Senhor, nos sustenta com seu divino poder. Ó Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, podermos entender a sua palavra. Senhor Jesus. Então, nessa noite, a mensagem vem falar sobre: são estes o que o Pai procura. Então, todos nós fomos convidados pelo Senhor para servi-lo e ter experiência com o Senhor. Servir o Senhor em espírito e em verdade. E assim como o Senhor, Ele convidou os apóstolos, estando ali na região da Galileia, Ele também nos convidou para servi-lo. E nós vimos aqui, na passagem de Mateus, capítulo 4, a experiência do chamado dos apóstolos. Mateus 4, versículo 18 ao 20, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Então o Senhor Jesus começou aqui, chamando os apóstolos, e todos eles que foram chamados, seguiram o Senhor, deixaram os seus afazeres, deixaram o seu trabalho, e foram atraídos por esse Senhor. E aqui eles seguiram o Senhor, e um desses apóstolos, chamado João, era aquele em que o Senhor tinha
assim, que o Senhor mais amava. Porque João é um dos apóstolos que ficou, o seu ministério é o que vai trazer o Senhor de volta. E ultimamente nós temos desfrutado desse livro de João, que é um livro que nos tem ajudado a desfrutar da pessoa do Senhor. João tem nos mostrado tudo que o Senhor veio fazer na terra, primeiramente nos redimindo, todos aqueles que crer nele recebeu, se tornou filhos de Deus. Então, todos aqueles que recebem o Senhor devem servi-lo, segui-lo e amá-lo, acima de tudo. Amar a sua palavra. Então, temos desfrutado durante essa semana, na experiência que o apóstolo João teve. Primeiramente, vimos que João, ele não era um apóstolo tão preparado assim como Paulo. Vimos na mensagem passada, o irmão compartilhando conosco, que Paulo, ele, quando foi chamado pelo Senhor, ele era um homem zeloso da lei, um homem que valorizava como é que eu posso dizer, as leis, né? E os costumes de seus pais. Então, o apóstolo Paulo, ele era um homem excelente. Ele amava a palavra do Senhor, ele deu a sua vida pela palavra. Logo no início, Paulo, ele era um perseguidor da igreja, mas ao se converter, ele pôde valorizar aquilo que estava no coração de Deus. Então, João, também, logo no início, quando Deus o chamou, ele era um homem ainda que não era tanto amável assim. Vimos durante essa semana, aqui em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 21, diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passado adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Em Mateus 17, eu queria ler antes disso, em João capítulo 9, no versículo 38, para falar sobre a pessoa de João. Mesmo depois que ele recebeu o Senhor, foi necessário o Senhor expor a pessoa dele para que ele pudesse não confiar em si mesmo. Como o apóstolo Pedro também foi um homem que era rude, intolerante, mas Deus trabalhou na vida de Pedro. E Pedro pôde ser um vaso usado por Deus e salvou muitos através de Pedro. Mas João, mesmo seguindo ali com o Senhor teve também que trabalhar na vida de João. Deus, irmãos, precisa trabalhar em nós. Ele está trabalhando em nós. Ele quer mudar o nosso caráter, a nossa personalidade, quer trabalhar na nossa intolerância. Então aqui João, no capítulo 9, versículo 38, irmãos, desculpa, Marcos 9, 38.
Senhor Jesus. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, versículo 39, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo ao seguir possa falar mal de mim. Versículo 40, pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então João aqui foi exposto. Ele queria proibir aquele que estava seguindo o Senhor, sendo um com a vontade de Deus. Em Lucas 9, 51, aqui é uma passagem dos samaritanos. O samaritano não se dava com os judeus. E aí João, quando viu, aqui diz assim, e aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou num semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Senhor Jesus. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o espírito do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Louvado seja o Senhor. Então aqui João, ele, logo de início, ele não era assim aquela pessoa amável, né? Pessoa doce, como ele mostra na sua epístola, né? Logo no início. Mas o Senhor trabalhou em João, irmãos. E João foi uma pessoa usada por Deus para dar cumprimento à palavra de Deus. Quando o Senhor chamou, ali mostra que ele estava remendando as redes. Então João veio remendar as redes. Ele veio cumprir o ministério do Novo Testamento. E hoje vivemos nesse ministério de João. Lá em João capítulo 20, Senhor Jesus. Aquela passagem que diz que ele... João 21, 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O Senhor está falando essa palavra aqui para Pedro, que Pedro aqui foi repreendido pelo Senhor, advertido pelo Senhor, exposto pelo Senhor, mas a João não foi. Então, quando Pedro olhou para João e viu que João não foi também exposto, aí ele faz essa pergunta, e quanto a este? Daí o Senhor Jesus fala que se eu quero que João permaneça até que eu venha, que te importa? Contra ti, segue-me. Então, hoje, João morreu, né, dormiu no Senhor, está com o Senhor, mas o que permaneceu até hoje, se o Senhor até ainda não veio?
foi o seu ministério. Então, pelo ministério de João, ele foi preso, e ali ele recebeu as revelações, até mesmo dos livros de Apocalipse, que vai acontecer no futuro, que já está acontecendo. E nesse ministério hoje nós vivemos, irmãos. E, Senhor Jesus, quando nós chegamos aqui no capítulo, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, capítulo 14 de João, nós vimos ali o Senhor falar que ele precisava ir aos céus. Mas, para nós termos a realidade, a revelação do que João quer nos mostrar em sua epístola, até mesmo nas suas epístolas, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos buscar experiência com Deus, ter um viver no Espírito, viver de consagração. Por quê, irmãos? Porque João, ele andou com o Senhor, e em cada experiência que ele teve com o Senhor, ele pôde aprender muita coisa. Ele pôde tocar no sentimento, ele pôde tocar em Deus. Quando ele olhava para João, ou para o Senhor, ele via o próprio Deus. Então João, ele fala na sua primeira epístola, ele diz que ele fala do verbo da vida, ele fala daquilo que ele tocou com as próprias mãos, daquilo que ele viu. Como que ele pôde tocar nisto? Porque ele passou a ter experiência com o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor, em Mateus capítulo 17, precisou levar ele a um monte, ele, João, Pedro e Tiago. E ali o Senhor se transfigurou diante deles. Por que o Senhor fez isso? Para mostrar, irmãos, o que seria o Senhor em ressurreição, na vida de ressurreição, e o que seria o reino. Louvado seja o Senhor. João, Pedro e Tiago puderam experienciar aquela esfera maravilhosa que será o reino. Ó Senhor Jesus, e isso pode ajudar João. Senhor Jesus. Então precisamos, irmãos, exercitar a nossa fé, exercitar o nosso espírito, quando nós desfrutarmos do livro de João. Então, ali no primeiro capítulo da sua epístola, ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui, eu quero ler com os irmãos, esse capítulo 1. Aí no versículo 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Então aqui nós vimos duas pessoas. Nós vimos o verbo e vimos Deus. Deus estava desde o princípio. Esse princípio aqui, irmãos, é o princípio do princípio. Antes de Deus criar todas as coisas, Cristo já estava com ele. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Esse verbo é Jesus Cristo. No versículo 14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós vimos o Pai
e vimos o Filho. Jesus Cristo é esse verbo que se fez carne. Louvado seja o Senhor. No versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quando Cristo veio, ele veio para revelar a pessoa do Pai. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui esse Deus triuno. Apesar que aqui não faz menção do Espírito, mas o Espírito está aqui incluído. Porque nada é feito sem o Espírito. O Espírito é que conduz todas as coisas. É que se torna real todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Então, Senhor Jesus, talvez nós não entendamos, vocês que estão me ouvindo, possa não entender como que o Pai, o Filho e o Espírito são um. Então, nós temos um exemplo aqui em Deuteronômios, capítulo 8. Com a nossa mente, jamais vamos entender esse Deus triuno. Mas temos exemplos até na Bíblia que pode até nos ajudar a como o trabalhar do Deus triuno para alcançar o homem. Aqui diz assim: porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Então o Senhor aqui nos faz entrar numa boa terra. Sabemos que essa boa terra é a pessoa de Jesus Cristo. E nós hoje estamos nele, através dele nós podemos desfrutar do Deus triuno. Então o Deus Pai, ele aqui é representado pelo manancial. O manancial, ele está em águas profundas. Jamais conseguimos penetrar, desfrutar dessa água, se nós não tivermos uma fonte. É isso? Louvado seja o Senhor. Então, o Deus Pai é esse manancial profundo, oculto, mas quem nos traz o desfrute dessas águas é por meio dessa fonte, que é Jesus Cristo. E os mananciais e os ribeiros representam aqui o fluir do Espírito. Então, para nós desfrutarmos do Deus triuno, nós precisamos ir por meio do Espírito, por meio de Cristo, que é essa fonte. Senhor Jesus, o Espírito hoje está como esses ribeiros que nos alcançam. O Pai é esse manancial, o Filho é como a fonte, e o Espírito é como esses ribeiros que alcançam o homem. Então, Deus, para salvar o homem, ele precisava fluir como esse rio que alcança todo o homem. Nós vimos isso até lá em Gênesis, capítulo 2, né? Que um rio que flui do Jardim do Éden para regar toda a terra. Ali mostra também o fluir do Deus triuno. E hoje esse fluir nos alcançou. Por toda a Bíblia a gente vê o fluir desse rio. Senhor Jesus. Então lá em João capítulo 7, nós vimos uma ponta desse rio. Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus, ele estava numa festa, e no último dia da festa, onde depois de todos já terem bebidos, já ter saciado com a água deste mundo, com as coisas deste mundo, o Senhor levanta e diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Louvado seja o Senhor. Então, quem crê no Senhor, quem recebe o Senhor, se torna esse poço de água viva. E essa água aqui é o Espírito. Esse Espírito é o Espírito processado. Ou seja, para que o Senhor se tornasse o Espírito, ele passou por um processo de nascimento na sua vida humana, como homem, ele veio como homem, ele veio para morrer, para redimir o homem dos seus pecados. Na sua morte, ele não ficou na morte, ele ressuscitou para nos dar vida. E hoje, todo aquele que recebe esse Espírito processado. Ó Senhor Jesus, nós temos esse Espírito dentro de nós. Por isso que ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe como é a natureza humana. Então, hoje, o Senhor é o Espírito que está dentro de nós. Senhor Jesus, então, o Senhor Jesus, ele se tornou o Espírito, mas ele teve que passar por um processo de experiência como homem, para provar o que é a natureza humana, para ver a necessidade como o homem é frágil e mortal. Então Deus o ressuscitou de entre os mortos, ascendeu aos céus, e quando ele se tornou esse Espírito que dá vida, ele pôde se dispensar para dentro de nós. Isso é tudo que Deus planejou, irmãos. Deus, ele quis sempre nos dar esse Espírito como vida para nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, o ministério de João é o único ministério que foi capaz de nos levar ao pico da revelação do plano da salvação de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós chegamos no capítulo 14, ali João, ele nos desvenda algo, ele nos revela algo que estava no coração de Deus. E nesse ministério de João, nós vimos no capítulo 14 ao 17, qual é a intenção de Deus ali? Que é nos levar para a glória, é nos levar para dentro do próprio Deus. Senhor Jesus, é muito difícil a compreensão do que João quer falar para nós, nesses capítulos. Por isso, irmãos, que nós precisamos exercitar o nosso espírito, precisamos nos consagrar ao Senhor, para que nós possamos entender o que João quer nos revelar, através do que ele escreveu, através da sua experiência que ele teve com o Senhor. Então ele diz aqui em João capítulo 14, no versículo 1, ele diz assim, antes, no capítulo 13, o Senhor fala para os discípulos que ali entre eles, um deles, dos apóstolos, iria o trair.
Então, o João, que era o discípulo amado do Senhor, perguntou para o Senhor quem era. E o Senhor falou que aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, era o indicado que iria o trair. Então Judas, de imediato, comeu aquele pão e depois saiu. E após ele sair, o Senhor diz uma palavra muito rica. Ó Senhor Jesus, quando ele saiu, versículo 31, 13 e 31, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Louvado seja o Senhor. Então, o que que levou o Senhor a ser glorificado? Foi cumprir a vontade do Pai. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele veio para glorificar o Pai. Ele não tomou a glória para si mesmo, mas ele estava ali cumprindo a vontade do Pai. O que é glória, irmãos? Glória é fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus. Então, quando quando Judas saiu aqui, aí o Senhor falou, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Satanás queria usar o próprio discípulo para tirar a vida do Senhor, como de fato ele usou a Judas. E ele lutou para tirar a vida de Jesus. Mas ele não sabia que Jesus, ele precisava morrer e que ele um dia ia ressuscitar, ia entrar na glória do Pai. Louvado seja o Senhor. E é isso, irmãos, o que João vem nos mostrar aqui. O Senhor Jesus, quando foi glorificado, ele levou a humanidade para a glória. Antes, não existia, o homem era impossível entrar na glória. Mas o Senhor Jesus, quando foi glorificado, ele levou a humanidade para a eternidade, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, o que Deus quer hoje é nos levar para a sua glória. Então, em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, fala que o Senhor está conduzindo muitos filhos à glória. Então, hoje, para que o Senhor nos leve para a glória, ele precisou vir primeiro trabalhar em nós. Ele nos redimiu, ele nos justificou, e agora, pelo processo de santificação, ele está nos conformando, nos transformando, e um dia ele quer nos introduzir na glória. Louvado seja o Senhor. A glória, irmãos, é o próprio Deus. Senhor Jesus. Então, quando chegamos aqui no capítulo 14, versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Louvado seja o Senhor. Então, para onde é que o Senhor vai nos levar? Que casa, que morada é essa que o Senhor foi preparar na sua ida? Senhor Jesus, aqui mesmo nesse versículo ele diz, e quando eu for, versículo 3, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Louvado seja o Senhor.
Então, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, onde é que o Senhor Jesus está hoje? Ele está no Pai. Ele está com o Pai. E é para lá que Ele quer nos levar. Não é uma casa, uma mansão celestial. Muitos hoje pregam dizendo que vai morar numa casa celestial. Mas, aqui no capítulo 14 de João, João quer nos mostrar que Deus, Ele quer nos levar para Ele mesmo. O que é glória? Glória é Deus. Deus é a própria glória. Então, todos nós hoje estamos passando por um processo de santificação. O que é santidade? Santidade é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, Deus, Ele está infundindo cada vez mais a sua santidade em nós. Ele está inserindo a sua santidade em nós. Santo, neste mundo, só há Deus. Certo, irmãos? E se nós não recebêssemos essa santidade de Deus, jamais conseguiríamos entrar na glória. Louvado seja o Senhor, que nós recebemos a vida de Deus, uma vida santa, uma vida justa, que até mesmo nós não somos justos, mas Deus é justo, e Ele infundiu a sua justiça em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e Ele quer nos levar para a glória. Mas aqui há um discípulo que quer saber mais, que quer saber como fazer para ir para essa mansão celestial. Aqui diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor. Aí o versículo 4 diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então o homem, em sua forma natural, não consegue entender isso. Mas louvado seja o Senhor, pelo ministério de João, que tem nos ajudado a ter a revelação do que está no coração de Deus e qual é o propósito de Deus para com cada um de nós que vivemos ainda nessa terra. Louvado seja o Senhor. Respondeu-lhe, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o Senhor. Então, para onde é que o Senhor quer nos levar? Que caminho é esse que Ele quer nos levar? É para o Pai. Ele é o próprio Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Jesus. Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Olha aqui, outro discípulo, que não entendia porque estava em sua forma natural, estava na sua mente. Senhor Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ó Senhor Jesus, como que um discípulo se conforma com tão pouco? Mostra-me o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então aqui nós vimos que Jesus estava com o Pai. Até mesmo em outras passagens, ele diz que aquilo que ele fazia, ele não fazia dele mesmo, mas o Pai é que fazia por meio dele. As coisas que ele fazia, não fazia por si próprio. Ó Senhor Jesus, não crês, versículo 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, irmãos, como que o Pai é glorificado? Como é que nós glorificamos a Deus? É quando nós fazemos as suas obras. Senhor Jesus, toda vez que o Senhor Jesus, quando ele estava na terra, ele curava um cego, dava vista aos cegos. Quando ele levantava ali com um aleijado, ou alguém fosse curado, ali ele estava glorificando ao Pai. Irmãos, como é que nós vamos também glorificar ao Pai? É fazendo a obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas aqui ele disse: se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós temos essa vida de Deus em nós e precisamos viver por meio dela. O Senhor Jesus, ele se dispensou como Espírito que dá vida, para que ele possa viver por meio de nós e continuar fazendo a obra de Deus na terra. Mas, irmãos, precisamos crer. Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai em mim. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, é crer. Precisamos crer que uma pessoa pode ser salva quando nós falamos no nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes o que faz a pessoa a não receber o Senhor quando pregamos o Evangelho é a nossa falta de crença. Nós cremos pouco naquilo que falamos. Precisamos crer que o Senhor pode fazer todas as coisas e que Ele está a todo tempo conosco. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Daí eu queria compartilhar mais com os irmãos. Aqui, em João capítulo 17, Senhor Jesus, aqui o Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, é um capítulo que hoje, que precisamos exercitar o nosso espírito, também a nossa fé, para podermos entender aqui a união entre o Pai e o Filho. E nós podermos também entrar, irmãos, nessa unidade, porque o objetivo de Deus aqui é nos introduzir nessa unidade, para que também possamos ser glorificados. Ó Senhor Jesus! Aí aqui no versículo 5, ele pede ao Pai, o Senhor Jesus diz assim, na sua oração, que é uma oração sacerdotal de Jesus. No versículo 5 diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, ele pede ao Pai que o glorifique, porque ele já tinha essa glória antes. Mas ele se destituiu da sua glória e veio em forma humana para poder salvar o homem, para poder redimir o homem, certo? E poder cumprir a vontade de Deus e um dia levar o homem para a glória de Deus, porque esse era o objetivo de Deus. E aqui ele pede, como homem, para que o Pai o glorifique.
Então, como no céu não existia a porta aberta para nós podermos entrar na glória. Então, o Senhor Jesus, ele foi como homem introduzido na glória. Hoje, irmãos, há uma glória no céu, há um homem na glória. Ó Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele foi e abriu essa porta para que nós podemos também entrar na glória. E para tanto ele está nos conduzindo a essa glória. Senhor Jesus, mas aí no versículo 6 ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então, quando ele estava na terra, ele manifestou a vontade de Deus. Ele nos deu a sua palavra, essa palavra nós a recebemos, e essa palavra, irmãos, que vai estar nos conduzindo para a glória. Louvado seja o Senhor. Porque aí no versículo 8 diz assim: porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Então essas palavras foi dada por Deus, e nós a recebemos, e através dessa palavra nós conhecemos que Cristo veio do Senhor. E o maravilhoso é que nós cremos nisso. Ó Senhor Jesus, é por eles, versículo 9, é por eles que eu rogo. Então, o filho aqui está fazendo rogo ao Pai. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Senhor Jesus, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Quando eu estava com eles, guardai-vos no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o Senhor. Então, por meio da sua palavra, nós também estamos sendo santificados. Oh, louvado seja o Senhor. Graças, Senhor, pela palavra do Senhor, que hoje está em nossas mãos, né? E hoje essa palavra, não podemos só ouvi-la, mas precisamos cumprir essa palavra, viver essa palavra. Louvado seja o Senhor. É por meio de ouvir a palavra que a nossa fé é aumentada, que a nossa esperança permanece até a vinda do Senhor. E também é por meio dessa palavra que nós estamos sendo santificados. Santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí no versículo 18, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para
que eles também sejam santificados na verdade. Então, quem é essa verdade? É o próprio Senhor. Ele se santificou a si mesmo, para que um dia, irmãos, podemos ser santificados. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ó Senhor Jesus. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor por essa unidade entre o Pai e o Filho. E nós vimos aqui que ao ele expor essa questão de que ele e o Pai é um, ele quer também, ele nos revela que nós sejamos um com o Pai, que nós sejamos um com o Filho e que nós sejamos um com o Espírito. Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. O que está no coração de Deus é nos introduzir nessa unidade. Senhor Jesus, eu lhes tenho transmitido a glória, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Louvado seja o Senhor. Pai, a minha vontade, oh, louvado seja o Senhor. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, qual é a vontade do Senhor Jesus aqui? Ó Senhor Jesus, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Então, a vontade do Senhor aqui é que nós sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Louvado seja o Senhor. Essa é a vontade de Deus, irmãos, que nós sejamos um com o Pai. E pelo fato de nós hoje vivermos a vida da igreja em comunhão com esse Deus triuno, nós podemos ser conduzidos para a glória. Não há outro caminho. O caminho, irmãos, é nós desfrutarmos do Senhor. A todo tempo, sermos um com Ele. Buscarmos a cada dia a nos unirmos ao Senhor. Esquecer desse mundo, fazer que nem os discípulos. Eles abandonaram os seus afazeres e seguiram o Senhor. Ó, irmãos, o Senhor hoje está no meio das igrejas, caminhando, procurando aqueles para ter um viver de adoração, para um viver de louvor, para um viver no Espírito, sendo conduzido pelo Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos, irmãos, aproveitar todo o tempo que nós estivermos ainda aqui para desfrutar desse Deus triuno, para buscar a cada dia estar em união com Ele. Senhor Jesus, enquanto permanecermos vivos nessa terra, irmãos, o Senhor está nos dando oportunidade para sermos unidos a Ele. Senhor Jesus, no versículo 25 fala assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Então aqui o Senhor fala a menção do amor. Quem é amor, irmãos? Amor é Deus, né? Deus é amor. Então,
Deus, Ele é amor, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é a vida, né? E Deus é glória. Se queremos estar na glória, precisamos buscar esse Deus que tudo é para nós. Louvado seja o Senhor.